ficar e ficar. Olho nos teus olhos, junto com você. Vamos adormecer. Vamos adormecer. Oi, oi, tudo bem? Inicio essa live que hoje o tema é amamentação. Primeira semana do mês de maio, vamos trazer muitas mães para falar sobre a maternidade, a maternagem e tudo que envolve esse universo. Tudo bem, Elaine? Um beijão para Curitiba, Hartley. Oi, Morena, tudo bem? Segundou com muita informação boa na nossa companhia. Sabe, inclusive, que você está super convidada, né, Morena, para nós falar sobre a lei de proteção de dados. Acho que é bem importante. Vou esperar minha convidada já entrou, a Eliane Groff. Ela já chegou, já está chamando, e eu vou apresentar ela com ela aqui junto já. Coloquei um filtrinho na segunda-feira que é bom, né? Oi. Oi. Tudo bem, Mércia? Saudade? Muita saudade. Seja bem-vinda. A Eliane Groff, ela é pedagoga. Nós fizemos uma formação em constelação sistêmica familiar. Ela é mestre em educação e também ela é formada em contoterapia. Então é um modo de terapia bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre isso. Trouxe até o livro Mulheres que Correm com Lobos. Maravilhoso. Nós trabalhamos muito ano passado. Então, logo lá no começo da pandemia, a gente fez muitas lives. Foi muito legal aquele trabalho. E estamos aí de novo, mais um ano, superando as dificuldades, porque às vezes a gente fica pensando, será que convém a gente ficar falando, pensando no futuro, planejando coisas nesse momento? Mas aí quando a gente para e olha exatamente para todas essas dores, que são muitas, aí que eu penso que a gente precisa renovar as nossas esperanças e olhar para frente, porque a vida sempre se renova. E eu acho que mais pertinente que você para a gente falar sobre isso, né, Eliane? Você é uma pessoa que eu admiro muito, que no último ano passou por muitas dificuldades e sempre olhando para frente. Acho que é por aí. Vou passar a palavra para você, se apresenta e fala um pouquinho de você para nós. Oi, Mércia, tudo bem? Eu sou a Eliane, eu sou contoterapeuta, também consteladora sistêmica familiar, sou formada, né, mestre em educação. E como a Mércia falou, né, nós temos uma jornada, né, a iniciação com a contoterapia, ela iniciou com a nossa formação em constelação. Então, a formação em constelação, ela veio para auxiliar nessa formação também na contoterapia. Então, eu fiz a formação completa em contoterapia em Florianópolis, né, no Instituto IP Roxo. E a partir de então eu tenho desenvolvido, né? Tem vários videozinhos publicados ali no Instagram, no YouTube, trabalhando essas questões do conto e a cura por meio do conto. Então, o maior contador de histórias que já existiu e que ainda nós utilizamos essas histórias, elas vêm do Senhor Jesus Cristo. Então, nada melhor do que todas aquelas parábolas, todas aquelas histórias que Jesus Cristo contava. E até hoje, então assim, quando você busca uma referência em contação de história, eu não digo, né, uma simples contação de história. A contoterapia, Jesus Cristo é o maior exemplo para nós. Então, essas histórias, elas são bíblicas, né, independente da religião, e são histórias que não caem de moda. Então, você utiliza qualquer uma delas e você consegue acompanhar um momento histórico. Então, na formação que eu fiz em Florianópolis, né, de contoterapia,
eu trabalhei principalmente com os contos da Clarissa, do livro Mulheres que Correm com Lobos, que a Mércia mostrou aí antes. Então, é um clássico também. O livro Mulheres que Correm com Lobos é uma indicação. Toda mulher deveria ter esse livro. É uma bíblia para mulher. Eu digo, ele é profundo, não é uma leitura fácil. Então, assim, você não é aquele livro que você vai pegar e você vai ler rapidamente. Então, às vezes, um parágrafo, 2, já vai te tirar bastante tempo, né, para esse trabalho. Então, é ali a minha jornada como contoterapeuta. E agora eu estou iniciando a escrita de alguns contos. Então, assim, eu não estou fazendo contos muito longos, até pela questão do tempo. Então, assim, eu vou fazendo ele mais curto, pequenos contos, grandes curas. Porque o tempo das pessoas também, né, não é aquele tempo. Então, tenho tentado fazer isso. Então, resumir um pouco o conto em cima daquele conto, trabalhar alguns aspectos unindo a constelação, unindo, né, o nosso conhecimento e a cura, né, que é tão necessária. E isso tudo depois de uma gravidez, e o bebê tá com 4 meses? Vai fazer 4 meses. Que legal. Sim. Então, a quarentena, ela trouxe surpresas. Então, eu sou mãe de 2 meninos, eu tenho um menino que tem 6 anos agora, e o João Miguel. Então, na primeira mês ali daquela quarentena forte, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Então, assim, foi uma surpresa, um susto, uma surpresa boa. E dali para frente, também muitas questões vieram. Então, com 3 meses de gestação, eu peguei Covid. Então, para mim, era algo novo, porque nem assim, onde eu consultava, as pessoas não sabiam também ao certo qual seria a reação, né? Porque o Covid era uma coisa que estava iniciando os estudos, né? Então, naquele momento, eu, graças a Deus, apresentei um quadro leve de Covid. Então, assim, entre os sintomas que eu tive foi só a perca do olfato e o paladar. Então, de certa forma, os sintomas da Covid não foram fortes para mim. Mas, claro que aquele medo. Então, nesse período, a minha avó faleceu pelo Covid. E esse ano já perdi 2 pessoas, né? A irmã do meu pai faleceu também, né? Vítima do Covid. E uma tia também, minha madrinha de crisma, também vítima da Covid. Então, não é brincadeira, não. E a principal preocupação quando eu peguei a doença, né, o vírus, era qual seria a reação do meu corpo. Se ele iria reagir bem, porque uma das questões que o Covid provoca na gestante é o parto prematuro. Então, eu já tinha tido um descolamento de placenta. Então, eu não sabia que estava grávida, fiz academia, houve um descolamento de placenta. Então, com 3 meses com a Covid, eu também não sabia, assim, como que o meu corpo iria reagir. Nesse momento, entrou algo, assim, que a professora Soninha, ela fala lá do Instituto IP Roxo, que é assim, quando você não sabe o que fazer, você deita e dorme. Foi o que eu fiz. Então, eu não sabia o que fazer, não podia tomar medicação, porque o único remédio indicado foi paracetamol para mim, por causa da gravidez. Então, eu peguei, deitei e dormi. Eu pensei assim, não vai adiantar eu me preocupar. É aquela história lá de fazer o pão. Você faz o pão e você põe ele para descansar. E tem que ter fé que as coisas vão ficar bem. Então, nesse momento, eu utilizei muito a confiança em Deus e tentei me acalmar. E graças a Deus passou, eu não tive sintoma assim leve. Meu bebê nasceu perfeito. Então, o João Miguel, pelo contrário, é muito esperto. Quando nasceu, ele já tinha, né, a questão da sucção, porque ele só mama no peito, né? Então, ele tem 4 meses e a alimentação exclusiva dele é no peito. Então, assim, todos os reflexos, tudo, né? Os exames da visão, da audição, o desenvolvimento, né, cerebral dele, peso, tudo isso, graças a Deus, né, perfeito. Então, só a gratidão. As perdas, né, mas... Sim, que maravilha esse teu depoimento. E a gente, nas terapias e nos contos, que nós já, através de ti, eu já pude desfrutar de várias dinâmicas com contos, seria equivalente àquele silenciar. Então, talvez é isso que tudo isso que está acontecendo, o planeta está precisando de um silenciar, de um diminuir, de um deixar fluir. Esse deita e dorme seria
Também tem no Evangelho descansar no Senhor, várias denominações falam descansar no Senhor. Sim. E Não aí, tinha o que fazer, né? sim, apenas descansar nesse momento, crendo em algo maior, que existe uma inteligência maior, gerindo tudo isso que nós estamos vivendo hoje. E porque, assim, percebo que os casos aumentam, não cessaram, muito próximo, e a gente precisa se adaptar a essa situação. A hora trabalha, a hora para um pouco, porque alguém positiva, e aí é próximo, e você precisa olhar para aquilo. Então, meio que é uma parada forçada. Uma parada forçada Verdade. que nós não temos o controle. Pelo menos não Não. enquanto eu estive há 40 e poucos Sim, anos, é a primeira sim. vez essa sensação. É a questão que eu estava estudando sobre o Covid, as invasões que nós estamos fazendo. Então, assim, a grande parte dos vírus que estão vindo para nós, ele vem da invasão do homem. Então, assim, o homem, ele vai avançando, né, no desmatamento, chegando àqueles animais selvagens que estão lá, né, que é o meio de sobrevivência deles, e de certa forma, Mércia, a natureza, ela esses animais, eles possuem esses vírus que são selvagens. Então, quem que está tendo essa relação que está interferindo no habitat, né, desses animais selvagens? É o homem, porque o vírus, ele não atingiu as plantas, né? Ele não atingiu plantas, ele só atingiu o ser humano, o grande ser humano, o animal, né, tão inteligente. Então, o vírus veio atacar o ser humano. Por que o ser humano? Então, a AIDS vem da onde, né? Foi lá dos chimpanzés. A gripe suína, gripe aviária, vaca louca. E agora, né, vem a questão, né, do corona. Então, quem que está, né, eu digo assim, de certa forma, esses vírus, realmente o ser humano não tem a capacidade, a imunidade para acabar com isso. É a ciência que vai precisar, né? A ciência que está vindo aí com as vacinas, que está tendo, né, a possibilidade de cura. Mas quem que foi o grande causador? Quem que interferiu nesse habitat? Entende? Então o homem, cada vez mais, quanto mais desmatamento, quanto mais, né? Daí entra a tua questão, né, Mercy, que você trabalha tanto a questão da saúde e da kombucha, né? Então, assim, é uma forma de você estar utilizando um micro-organismo vivo, né? Trazendo benefícios para o corpo, porque o meu primeiro contato com a kombucha foi com a minha avó. Então, eu lembro que eu era uma adolescente, tinha uns 14 anos, a minha avó tinha o vidro, só que ela não sabia ainda de toda essa parte da fermentação, essa parte, né, que você faz ali, que fica maravilhosa. Eu desconheço, né, a kombucha mais gostosa que é da Mércia, não porque ela tá aqui, mas realmente é diferente. Obrigada. Então, o ser humano, ele está se distanciando da parte, está indo muito para a química, né? Então, o que é essa química? A indústria farmacêutica. Não que a indústria farmacêutica não seja necessária, ela é necessária. Então, nós temos a questão do remédio, né? Principalmente uma cirurgia. Você não aguentaria uma cirurgia caso não tivesse anestesia. É necessário. Então, ela se faz necessário porque pessoas antigamente morriam com uma apendicite com 30 anos. Só que, por outro lado, criou-se um ciclo da doença. E este ciclo da doença, ele tem feito com que cada vez mais o ser humano fique doente. Então, o consumo de remédio na farmácia, esses remédios, né, que a gente compra para dor de cabeça, para gripe, para uma série de questões, ele aumentou em 40%. E com a Covid, principalmente, a questão das questões emocionais e das questões psicológicas aumentaram muito. Então, esses remédios ansiolíticos, eles estão sendo tomados como água, fiquei triste, briguei com o namorado. Então, em vez de você tratar a dor, ou de repente procurar até uma terapia, né? Vamos indicar ali a constelação, mas existem psicólogos, existem tantas formas, amiga, né? Você já vai procurar um remédio para, tipo assim, como se o remédio fosse o grande representante, tirasse toda aquela dor. E o que ocorre? Você entra num ciclo de doença. E esse ciclo de doença, depois que você entra, não é fácil para sair, né?
Primeiro para anestesiar e não enfrentar as nossas próprias dores. Também é um comportamento da modernidade. Achar que a gente é sempre uma busca de uma pílula mágica. Eu lembro quando saiu o Prozac lá, antes ainda do ano 2000, eu lembro que saía nas revistas a pílula da felicidade, a pílula mágica. Quer dizer, a gente está sempre esperando também. A gente acredita que pode vir uma mágica, uma magia e resolver. E, infelizmente, a vida é uma construção diária, nesse caso da dor, da tristeza, da depressão. E algumas pessoas não conseguem dar conta. Inclusive, um pouquinho antes de eu entrar na live, um familiar de um funcionário nosso de 18 anos cometeu suicídio aqui na região. Um menino de 18 anos. Desistiu ontem, domingo. Que domingo é um dia que, infelizmente, as pessoas olham muito para suas dores. E, infelizmente, a depressão é uma coisa que a gente quase não aborda, não fala. E, nesse momento, o medo... A gente está passando por um ciclo. Hora está com medo, hora com medo de que vai passar fome, medo que vai morrer, medo que não vai dar conta, medo que não tem dinheiro. E isso vai gerando uma aflição muito grande nas pessoas, a ponto de algumas não conseguirem dar conta. Felizmente é uma notícia que não é assim, acontece vários, né? Sim, e esses serviços, principalmente de tratar o emocional, o mental, o psicológico vai se tornar cada vez mais necessário. Então, essas terapias alternativas, né? A busca, né? Porque quando você fala da kombucha, você não fala simplesmente de um chazinho, entende? É algo muito maior, né? É uma bebida viva que você está pondo. Então, olha o valor que tem nisso, né, Mércia? Você está utilizando, tem até a minha aqui, ó. Eu falei assim, ó, tá aqui a minha. Eu peguei uma garrafinha para abrir daqui a pouco. Só para mostrar a minha ali, né? Porque eu fiquei, né, no começo sem usar. E de agora eu tô voltando a utilizar a kombucha, porque é uma coisa que eu gosto. Então, com o bebê agora eu tô voltando a utilizar, porque eu penso que vai trazer benefícios para ele. Então, tô indo aos poucos, incluindo a kombucha. Então, assim, no suco, às vezes que eu faço para mim, no chazinho, eu vou incluindo. Eu não tô deixando toda aquela fermentação. E indo aos poucos, porque a alimentação dele ainda é exclusivamente o peito. Então, eu tenho que ter o cuidado, assim, para ver qual vai ser a reação do bebê ao consumir meu leite, né? Então, eu tô tendo esse cuidado. Mas, por enquanto, tranquilo. Então, assim, tem ajudado no intestino dele e tem sido muito, muito importante. Então, eu digo, nesse momento de muita doença, a melhor forma de você sair desse ciclo vicioso de doença é o quê? São os tratamentos naturais. Claro que eu não digo para casos extremos. Em vez de você visitar uma farmácia, visitar uma horta. A minha avó, né, ela às vezes comia, ela dizia assim, mas se eu tô mal, eu vou lá e me faço um chá. Eu vou lá e me faço um chá. E pronto, né? Ela faleceu. Mas assim, ela dizia isso. E realmente, ela sempre tinha um canequinho, um negócio de chá, onde ela tomava. E são coisas das nossas avós, das nossas ancestrais, né? Que vem um pouquinho daquela constelação. Então, o que elas nos ensinavam? Né? A kombucha é feita do quê? Do chá. É a natureza. Então, você tira da natureza, né, toda aquela energia, né? Porque as plantas são medicinais, né? Tanto veneno quanto, né, também. Mas elas são medicinais, você tira aquela cura que vem da planta, você põe, né, numa fermentação que é viva. Então, olha qual o malefício que isso faz para o teu corpo. E eu também morei um tempo com a avó Teovina e ela que me ensinou a tomar chá. Tu vê como é uma coisa da ancestralidade mesmo. E aí, como a mãe trabalhou muito cedo, a mãe com 13 anos já foi trabalhar, então a mãe já foi outra geração, a mãe já é a geração que acredita no medicamento. A avó já não, a avó era assim. E eu não consigo tomar chá com açúcar, isso é um fato. Por quê? Porque eu realmente aprendi com ela, com a avó Teovina, até hoje. Então, sei lá, faz 30 anos que eu tenho esse hábito. Era o chá de Marcela com a gemada. Isso para mim é uma memória afetiva muito grande. Ah, tô com gripe, já vinha uma gemadona com chá de Marcela. E até esses dias eu postei sobre essa história da colheita da Marcela na Páscoa. Então acaba que também tinha todo um ritual para fazer a colheita. E isso fortalece laços, fortalece vínculos.
reforça esse amor. Então, além de ter esse efeito curativo da planta, mas também tem esse efeito do medicamento do amor, que está em falta, né, Eliane, nesse momento. Porque, assim, você mesmo começou falando, eu estou diminuindo o tempo dos contos porque as pessoas não têm mais tempo. Então, até para dedicar para um olhar inconsciente, porque um conto traz uma leitura profunda, nós precisamos ir com pequenos cuidado, porque ninguém mais dá atenção às pessoas. E isso é um treino. Eu penso que nesse momento nós precisamos ser firmes e treinar muito essa atenção. Daí vem a meditação, vem o exercício físico, vem, no caso da saborização da kombucha, que flor que eu tenho em casa, que fruta que eu tenho em casa, que aí eu não preciso estar fazendo a que está na moda, eu posso fazer aquilo que está mais fácil ao meu alcance. Esse conjunto de coisas que a gente tenta olhar. Por exemplo, agora para o bebê, eu estou utilizando os chazinhos que ele pode, né? Então, erva doce, maçanilha, coentro, funcho, esses chazinhos mais suaves. Então, assim, eu estou utilizando para fazer. Então, porque eu penso assim, que tem que ser um chá, porque o mate provoca, vai dar dor de barriguinha nele, né? Agora me fugiu a palavra. Mas assim... Pode ser um pouco forte demais, realmente, por causa do tanino e todas pode gerar cólica, né? Cólicas, até por causa da cafeína, né? Por ser estimulante. Então, assim, estou evitando esse tipo de chá. Então, estou fazendo com os chazinhos que eu posso tomar, então, e o bebê também, que não vai prejudicar, né? Não vai gerar gases Então, estou fazendo com esses chazinhos, está dando super certo, sem exageros, né? Porque assim, ele tem 4 meses, então, claro, tu vai aos pouquinhos dosando e vendo as reações. Isso com qualquer alimento. Então, comi uma semana brócolis, o brócolis eu vi que deu cólica. Então, assim, tem que começar aos pouquinhos, não posso ir muito rápido, né? Mas assim, introduzindo aos poucos, né, esse tipo de alimentação. A média comum de uma pessoa consumir a kombucha é 300, 400 ml dia. No caso de tanto uma gestante que já consumia ou uma lactante, 50 ml, esses 50 ml diluído, como você falou, depois que passa por todo o metabolismo do organismo, vai reduzir muito o que vai mamar, no caso, no leite materno. Com certeza. E vai ter outros alimentos também que vão, né? Por exemplo, os feijões é um momento que você tem que cuidar, porque o feijão também fermenta muito. Então sim, é todo um cuidado, mas vale muito a pena. Então, domingo, que é o Dia das Mães, né, Mércia? Eu vou trazer um conto aqui para as mães, senão a gente acaba a live e eu não falo eu ia falar agora para você falar o conto, era isso que eu ia falar para você, vai lá. Então, é um conto que eu escrevi, eu já falei ele, mas assim, não faz mal, porque eu penso que é o momento. Então, o conto sempre era uma vez e não era uma vez, né? Porque ele faz parte de nós hoje, né? Então, o conto, ele era uma vez e não era uma vez. Certa vez, em uma roda de mulheres, houve a discussão sobre o que seria um bom útero. Uma dizia, o melhor útero é aquele que tem o formato de uma pera. A outra, ela dizia, não, é aquele capaz de gerar os filhos mais grandes. A outra, não, é cujas crianças, elas nascem robustas, sem nenhum tipo de doença. E eis que lá entre todas as mulheres havia uma senhorinha. E essa senhorinha, ela já havia feito muitos partos. E ela entra na conversa e ela diz, o melhor útero é aquele que segura e aquele que solta. Aquele útero que segura o filho enquanto está gestando e aquele que solta a criança para a vida. Então, quando a gente questiona, né, o que é ser uma boa mãe, né? A hora de aceitar e entregar também para a vida. E até os contos têm aquela coisa da mãe boa e a mãe má, né? Então, como uma... Sim, a mãe boa demais. A mãe boa demais. Então, a mãe boa demais é aquela que vai acordar de madrugada, que vai dar o leite, que vai sentir dor no peito, que nunca mais vai dormir direito na vida. Essa é a mãe boa demais que é necessário. Mas também
tem que ter um momento de deixar o filho ir para a vida, para o mundo, aprender até agora você como pedagoga na escola também, os pais pegarem a função novamente de educar os filhos e não deixar a escola educar, isso também Sim, porque existe a questão, né? Existem vários tipos de mãe, né? Nós já trabalhamos uma live, inclusive. Então, a mãe boa demais é aquela que vai segurar o filho no ninho, sabe aquela pomba? A pombinha que segura o pombão no ninho, que daí ela tenta chegar lá e não cabe mais no ninho, porque tá muito grande, não sai, não sai. Então, a mãe boa demais é como se ela tivesse um filhote de passarinho no seu ninho, aquele filhote ficou grande, e ela continua regurgitando comida lá nele, e aquele filhote cada vez mais esfomeado, quanto mais dá, mais ingrato fica, né? Mais acomodado vai se tornando, até que a mãe nem cabe mais no ninho e o pombão, a pomba grande toma conta lá do ninho, entende? Então, são aquelas pessoas que não vão para a vida. Então, tem 40, 50, 60 anos e estão ali eternamente dependentes dos pais. Tem a mãe ausente, que é um dos grandes fatos que nós temos, que é aquele tipo de mãe que abandonou, sabe? Você vai lá 11 horas da noite numa praça, a criança está lá solta, tem 4, 5 aninhos. É ausente, totalmente ausente. Chega na escola, joga a criança e diz assim, a escola que se vire com a educação do meu filho. Não importa. Não vai trocar a fralda, eu testemunho, não vai trocar a fralda, não, elas trocam lá também a fralda quando chegar. Sim, sim. Já aconteceu casos, porque eu trabalho na educação, de trocar na creche, trocar a fralda da criança às 5 da tarde, no outro dia, às 7 da manhã, a criança voltar com a mesma fralda, entende? Porque essa mãe boa demais, ela é necessária para os primeiros anos de vida da criança. Entra lá na Constituição, né? O direito à cidadania. O que é o direito à cidadania? É o cuidar, o ter o que comer, onde morar, esse cuidado materno, né? Então, ele se faz necessário. E quando essa criança pega uma mãe ausente, essa lacuna vai ficar para o resto da vida. Então, assim, não há quem consiga preencher um vazio deixado por uma mãe. Infelizmente, não há, né? Claro que depois, com terapias, um processo muito longo, daí é possível. Primeiro, tem que ter um querer muito forte, e aí um facilitador ou algum tipo de técnica, porque técnicas existem várias para chegar nesse resultado dessa cura da criança ferida. Que nós temos uma criança interna e essa criança nos acompanha a vida inteira. E conforme essa criança ficou com essas memórias, vai realmente gerar o que nós vemos atualmente na sociedade que está posta. Nós só estamos relatando talvez as causas do porquê estamos vivendo certas coisas atualmente. Mas que temos ferramentas para mudar isso, não tenha dúvida. Com certeza. Né? Com certeza. É um olhar para dentro, não para fora, né? Tem que olhar para dentro e reconhecer. Então, o perfeccionismo na mulher não vai existir. A perfeição na nossa mãe. Então, algumas lacunas vão ficar. Normal do ser humano. Porque algumas frustrações se fazem necessárias também. Então, a mãe loba, quando vai, ela também ensina o filhote não somente a caçar, mas ela ensina principalmente a se defender também. Então, é preciso ver o perigo. Então, essa função da mãe, que às vezes essa superproteção, quando é muito exagerado, quando a criança já está muito grande, também ela não vai fazer muito bem. Mas o cuidado, dizer assim, ó, o perigo existe, é função da mãe também, né? Não vá com estranhos, porque pode acontecer determinadas coisas, tenha cuidado na rua. Então, essas situações, elas são necessárias, porque a loba não vai simplesmente para caça, ela não joga os filhotes lá para caçar, ela também ensina eles a se defender. Então, a nossa função de mãe também é muito importante nesse processo. E as frustrações, né? A família helicóptero, a mãe helicóptero, que é aquela assim, Mércia, que ela vai, sabe, o helicóptero sobrevoando o filho? Não deixa aquela criança fazer nada, não tomar postura de nada. Então, se ocorrer uma briga na escola, a mãe vai lá resolver. Não, claro que quando chega um caso extremo tem que ir mesmo. Mas eu quero dizer assim, quando é demais, sabe? Na pracinha não desgruda, não deixa subir numa árvore, não deixa andar de bicicleta, não. Então, essa mãe helicóptero também ali,
ela não possibilita que essa criança se desenvolva. Então, vai se tornar aquele bebezão grande e cada vez mais dependente dos pais. Então, é necessário que a gente retome. Então, assim, pais participativos. O que nós buscamos, assim, são pais participativos que trabalhem a questão da ação-consequência. Eu digo, você fez determinada coisa, então você fez uma determinada ação. A tua ação vai gerar consequências. E ensinar a criança a assumir as consequências daquilo que faz. Que tem pais, muitas vezes, né? Por exemplo, o filho participa de um torneio de futebol. É um torneio de futebol, é competição. Então, naquele momento que a criança não ficou em primeiro lugar, não comprou medalhas, eu conheço casos de pais que foram comprar medalha para dar para a criança. A criança não aprende que pode ganhar como pode perder. E aí a gente às vezes vê um caso absurdo como dessa mãe que permitiu que o filho fosse morto por um... A Thaís está aí na live, é um assunto que mexe muito com ela, essa questão daquele político lá, que é vereador, e, sim, e a mulher, por causa de um salário, vamos pôr os pingos nos Ela is, casou com o Barba Azul, né? Exatamente, o Barba Azul do livro, e exatamente, bem legal até para você lembrando aí isso, mas assim, a mim me parece muito assim, ó, um salário, que ele arrumou um cargo de confiança onde ela ganhava 15 mil reais, então os 15 mil reais foram suficientes para ela se omitir em relação à vida do próprio filho. Tá muito barato, as pessoas estão muito baratas, do meu ponto de vista. 15 mil reais é muito barato para você perder um filho. É que entra naquela pirâmide, né? Entre o ser e o ter. Quando a pessoa vira a pirâmide e põe o ter para si, né, para baixo, então assim, o ser tem que ser maior do que o ter. Então assim, quando a pessoa substitui isso, então realmente ocorre. Que é a questão do Barba Azul. A mãe entregou a filha porque o Barba Azul, ele era muito bem de vida. Ele era muito bem de vida, ele podia dar todo o conforto. Mas ele também era uma figura de morte. Na frente ele era bonzinho, até que ela fosse... Sim. Em frente era o bonzinho. E ele já tinha dado indícios de que ele era mal, que ele era ruim. Então ali também, a mãe já havia percebido, de certa forma, que algumas maldades vinham acontecendo, né? Então, a maioria dos casos de abuso sexual que nós temos de crianças, a maioria dos casos de violência doméstica, a mãe, infelizmente, sabe. É triste, é doloroso, mas na maioria dos casos de abuso sexual de adolescentes, de crianças, a mãe sabe. E a mãe é aquela figura que se põe omissa. Ah, mas se eu separar dele, eu não vou conseguir viver. Ah, mas comigo com 10 anos também aconteceu, eu não morri. E repetindo uma história, né? A mãe passou por aquilo, muitas vezes a avó passou por aquilo sistêmico, e aí não consegue quebrar esse ciclo. Primeiro porque não tem o poder público para auxiliar um conjunto de situações, que é aquela história, conta para um, que conta para o outro, vira uma fofoca, a mulher às vezes acaba sendo julgada. Então a gente não está saindo dessa situação, de não ter uma rede de apoio. Muitas vezes da própria família, né? Sim. E a questão dos casos com a pandemia de crianças órfãs, de mãe e de pai, entre aspas, com o feminicídio tem aumentado, tem triplicado. Então, assim, a violência doméstica, os casos de crianças sem mãe, eles estão, assim, cada vez maior. Eu até deixa eu ver aqui, ó. Em muitos casos, as crianças perdem a mãe assassinada e o pai vai preso, nesses casos de feminicídio. Então, a mãe é assassinada, o pai vai preso. Não há rede de proteção para que a família se organize. No Brasil, mais de 2.000 órfãos por feminicídio por ano. Olhe, 2.000 crianças por ano. Que são relatadas, que ainda tem aqueles casos que passam, que não viram notícia, que perdem esses números. E aí a importância, a escola está presente nesse momento, inclusive eu sim, porque eu conheço várias professoras e sei de quanto está pesado isso, mas da instituição física da escola também, o quanto que é importante. Muitas vezes lá que ia se alimentar, lá que ia ser ouvido um pouco também, alguém ia olhar para ele. Sim, né? Sim. E quando nós falamos nessa questão da violência que ocorre em casa, aparenta assim que não é tão comum, mas é mais comum do que a gente imagina.
Infelizmente, Mércia, quanto maior a vulnerabilidade social, mais casos existem. Então, não é pela questão assim, é porque é pobre, porque... Não, é porque às vezes está faltando uma assistência para essas famílias, entende? Um direcionamento, uma visita. A prefeitura, muitas vezes, eles têm uma assistência social, mas é uma assistência social para o município inteiro. A pessoa não dá conta. Às vezes é uma psicóloga para um município inteiro. É algo assim que não é tão investido. Tem um investimento, tem melhorado, mas as pessoas que estão não dão conta. Eu vejo pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que muitas vezes não dá conta de tudo que tem. A demanda é muito grande, né? Esse assunto, inclusive, hoje às 20 horas, eu e a Gislene Titon vamos falar novamente. Nós falamos semana passada sobre governança no sistema de saúde pública. E aí, o que acontece? As pessoas que estão na governança, elas não estão habilitadas, elas não têm qualificação para estar nesses órgãos de chefia, de comando, porque são cargos de indicação, político de novo. E aí, o que acaba acontecendo? Essa omissão por desconhecimento, porque realmente um faz 4 anos uma coisa, entra outro, outros 4, e aí não tem. Nós vemos aqui várias cidades pequenas aqui em volta, exatamente isso que você falou. Aqui, Beltrão, também falta profissionais, falta esse apoio dessa colaboração. E nós precisamos, porque esse espaço aqui é falar sobre isso. E quanto mais nós fizermos as perguntas, mais nós podemos trazer respostas. Como um conjunto. Eu, quando penso, às vezes, por que a violência? Porque eu imagino, eu fui advogada há 20 anos, os últimos 5 eu trabalhei diretamente com a penitenciária. Nossa. Então, a penitenciária aqui em Beltrão, 1.350 presos aqui. E é assim, o tio tá preso, o pai tá preso, o filho tá preso, o avô tá preso. São famílias do sexo masculino que estão sempre reiteradas. E aí, quando a gente a Segunda Guerra Mundial, né, Mércia, onde as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho porque os homens morreram. Então, olha, assim, de certa forma... Perfeita essa tua comparação, igual a Segunda Guerra, só que eles estão morrendo nos presídios, eles estão trancados nos presídios. E muitas vezes tem a ver com passei muita fome, e a pessoa no desespero da fome, realmente a pessoa perde, emocionalmente perde. Então fica muito mais fácil de matar quando você não tem mais nada a perder. E esse mais nada a perder, assim, eu já passei fome, eu já não tenho mais ninguém por mim. Então também precisamos, tem essa desigualdade social que infelizmente também precisa ser olhada. É que assim, né, Mércia, eles repassam para nós uma visão de Estado fraco. O Estado não é fraco, o Estado é forte. Eu digo assim, por que repassam a visão de Estado fraco? Muitas vezes a visão de Estado fraco é para terceirizar, é para que outras empresas particulares tomem conta, daí uma empresa particular que terceiriza tudo dá conta. Entende? De um bem público. Então, essa é uma visão muito capitalista, uma visão muito da classe dominante. E quando eu falo de classe dominante, né, não é um simples banqueiro, é muito mais do que isso. Tá? Não é um bancário, é um banqueiro, é uma indústria, são 10, uma coisa 15 pessoas. 10, é um bancário, não é um bancário, é isso. Sim. 10, 15 famílias que tomam conta de tudo isso. Porque existem pessoas, né, que, por exemplo, têm um salário mais ou menos, se acha já classe dominante. Não é classe dominante. Sinto muito, mas não é. Menos de 30 mil reais por mês não é classe dominante, só para avisar, não. Tá? Sim. Tem que ganhar bem mais de 30 mil por mês. E olha... Tirando as figuras da magistratura e político, não tem ninguém faturando mais que 30 mil por mês atualmente, né? Sim. E a classe trabalhadora, ela necessita desses bens públicos que funcionem bem. Um pai de família que tem um salário mínimo, ele não tem condições de pagar um plano de saúde. Uma mãe de família, né? Muitas vezes sozinha com 2, 3 filhos.
Então, existe uma dependência dos órgãos públicos, né, de um bom sistema de saúde. A saúde básica nesse momento de pandemia, o que é que precisa prioridade? É a saúde básica nesse momento. O rede de acolhimento, que tem alguém O suspeito. saneamento básico, né? Olha o que veio para esse momento de pandemia. O saneamento básico, para onde que vão, né, o nosso esgoto, porque há até indícios de que a contaminação pode ocorrer pelo esgoto. E daí? Daí começa toda uma preocupação. Então, são coisas que já deveriam ter sido vistas, que já deveriam ter sido tratadas, né? E que agora, com a pandemia, que a gente começa a abrir os olhos. Não, essa questão já deveria ter sido vista. A questão de investir na saúde mental já deveria estar melhor. Então, olha o número de suicídios, pais de família se suicidando, adolescentes. Estudos indicam até, inclusive, né, nessa questão, né, da ausência dos pais, porque os pais precisam trabalhar. Eu digo, é uma situação da vida real. Os pais precisam trabalhar. Muitas vezes o adolescente fica em casa o dia inteiro com o celular. O que isso está gerando? O QI do filho está ficando menor que o QI dos pais. Por causa da alienação por conta do celular. Por causa... Daí a culpa dos pais é um karma? Não, é uma condição social. É uma condição Nós não social. podemos confundir a karma, maldição... Fatalidade, uma fatalidade. Agora, todo mundo, eu escuto muito, sempre morreu pessoas. Não, mas não 500 mil de pessoas em 12 meses, por exemplo. Então, assim, nós não podemos, né, Mércia? Tornando tudo uma fatalidade. Não, mas estamos tornando tudo uma fatalidade. É uma fatalidade. Não, gente, não é uma fatalidade. São causa e consequência. Causa e consequência. E esses 500 mil mortos, que talvez vão virar 1 milhão, é a previsão de que vai virar 1 milhão de pessoas, vai custar um preço muito alto. Todos esses CPFs cancelados, vai custar um preço muito alto na economia, social, psicológico, espiritual. É uma pessoa que altera muitas pessoas quando parte. Essa morte, ela impacta, é uma morte que impacta muito. Então, 500 mil é muito impacto. É tudo isso que você põe. E a questão, por exemplo, é que não podemos achar natural. Não podemos naturalizar a doença e a morte. A partir do momento que eu começo a ver meu vizinho morreu, meu outro vizinho morreu, minha mãe morreu, meu pai, meu tio, não sei o que. Eu começo a achar natural. É errado, não é natural. A partir do momento que eu começo a achar natural isso, eu me conformo. Eu me conformo porque é assim. Morreu. Pronto. Que peso que tem essa vida. E vai trazer consequências. Vai trazer consequências. Meu Deus. E como, né? Então, a doença, ela não é natural. E eu digo, nós vamos ter que voltar realmente a procurar mais a horta, a procurar mais, né, a questão deste contato com a natureza, voltar à nossa essência, porque se a indústria farmacêutica desse conta da saúde, com esse aumento do uso de remédios, nós deveríamos ter pessoas mais saudáveis. E foi o contrário, porque aí tem a questão também da indústria do alimento, e aí se criou um alimento falso e se vendeu a ideia de que aquilo é alimento. E só porque nós vamos lá e a facilidade de abrir um pacote. Então, aquilo que era para ser exceção. Não, agora, num dia de exceção, eu vou comer algo que seja rápido, porque eu estou rápido, com pressa nesse dia. Se tornou a regra. E a exceção se tornou quando... agora está muito na moda ir para o interior, fazer... Um pouco antes da pandemia, né? Se fazia um turismo rural. E de moda virou necessidade. Por quê? Olhar para as nossas raízes. Então, olhar e saber que o leite vem da vaca, que o porco que também produz a carne, que é a galinha que faz tudo isso. Porque eu vi um estudo mesmo, que realmente é a primeira vez na história que o QI da próxima geração está menor que a anterior, por causa dessa... Porque nós estamos fazendo... As nossas crianças começaram a fazer só coisa repetitiva. Então, não varia o que faz. Então, e tem muito essa falsa impressão, ele sabe ligar o celular, sabe desbloquear, ai, que lindo, nossa, ele olha para a câmera. Sim, mas está fazendo só isso. E isso está emburrecendo uma geração que está sendo menos QI menor do que os pais. O criador da Apple, tanto que o filho dele não
Não ganhou celular, ele brincava com o quê? Com palitos, pedaços de madeira, com bloquinhos, porque a questão não é dominar a tecnologia. A tecnologia, claro, ela faz parte, ela traz muitos benefícios, tanto que nós estamos nos comunicando. Mas a criatividade, ela vem principalmente do nosso trabalho manual. O trabalho, assim, que você precisa pensar para fazer, né? Das nossas ações. Nós somos corpo, nós somos movimento. Então, a maior alienação que existe é você deixar 24 horas um filho na frente da TV e no celular. Ele ganha pronto. E a criança, quanto mais ela fica nesse ambiente, a mãe acha que acalma. Acalma até que está assistindo. Desliga a TV para ver, se torna um hiperativo, porque a criança ela vai recebendo muitas imagens, né? A TV ela joga muitas imagens, imagens rápidas. Então, o que acontece? Acelera o cérebro da criança. Então, fica uma calmaria até que tá a TV ligada, até que tá no celular. Desliga o celular, a TV, hiperativo, entende? Nós sempre fizemos um desafio para a semana. Eu gosto sempre de fazer. E essa semana eu penso que o desafio que nós vamos fazer para quem está nos acompanhando e vai assistir depois, é que desligue pelo menos 1 hora por dia a televisão, o celular. Pelo menos 1 hora por dia e fique em família. Sabe que eu estava na faculdade no ano 2000 e tinha um professor que ele dizia como é que ia acabar a violência. Ele dizia, sabe como que nós vamos acabar com a violência? Se chegar ao final da tarde, entre 20, hora que escurecer, nós desligarmos a TV e ficarmos fora de casa. Ele dizia que se as pessoas saíssem, todas fossem para a rua, na frente das suas casas. Isso há 21 anos atrás, Eliane, ele falava. E hoje, se a gente parar para pensar, eu estou morando agora num bairro aqui bem reservado, nós temos 4 quadras. E a maioria não sai na rua. Isso que é um bairro, vamos dizer assim, que seria fácil o acesso. Nós não saímos mais, quer dizer, nós estamos trancados na frente de aparelhos e estamos conectados, mas desconectados da família. E aí, cada vez mais doenças mentais. Cada vez mais ficando deprimido, ficando sem... E obesos também, às vezes, por comer. Porque o pessoal acha que está comendo bastante e está achando que está acabando com a fome. Não, está se nutrindo cada vez emocional. E com essa fome que não acalma, que não abarca. Nossa, nós iríamos ficar aqui, eu até perdi a noção do tempo, iríamos ficar aqui falando mais um tempão, já é 1h46, quase 1 hora. E assim, a ideia mesmo é chamar a atenção para que nós voltemos a nos olhar para nossa casa, olhar para nossa horta, o desafio de, mesmo num prédio, mesmo lá no condomínio, fazer uma horta que seja de... Para quê? Para que nós voltemos a essa conexão com o nosso eu superior e o nosso eu mesmo. Porque nós estamos realmente num momento de muita mudança e depois conseguir superar tudo isso que vem pela frente. Porque eu penso que o contemporâneo não aparece, ele aparece só depois que acontece. Nós estamos no meio da mudança. Daqui 3, 4 anos... Uma transição, quiser, né? Eu quero estar aqui mais 40 anos, é o meu desejo. Amém. Espero que daqui 3 ou 4 anos a gente olhe para esse tempo e diga, foi só mais um tempo para uma grande e melhor transformação. É isso que eu desejo, sinceramente. E é por isso que a gente abre a câmera, por isso que a gente conta nossas dores, mostra a nossa história, que a gente passou realmente... Assim, o que foi a tua lição para mim? Desde o começo, porque a Eliane e nós trabalhamos no mesmo espaço de terapias. Então, ali no começo, quando a família dela passou pela Covid, foi assim, é real, isso existe, não é brincadeira, não é uma invenção. E aí, quando você enxerga a realidade mesmo como ela é, ninguém te convence do contrário. Aí não tem mídia, não tem influência, simplesmente porque lá no mês de abril do ano passado eu descobri que a doença era real, através da tua família. Então não era brincadeira, não era mentira, não era invenção. E muitas pessoas, infelizmente, foram se enganando e enganadas, né, Eliane? Até chegar, infelizmente, daí na casa. E assim foi indo. A gente ainda vê isso até agora. Então, por isso, esse nosso momento...
Quero agradecer e quero te convidar para outros momentos. E fala a tua página do YouTube para o pessoal te seguir lá também, que você tem postado aqueles contos maravilhosos. A minha página é Iliane Bavaresco Groff, né? É uma página que eu tô estruturando agora, com o bebê eu não tenho muito tempo, então assim, tô fazendo aos pouquinhos, assim. Mas já tem alguns contos, estou alimentando até essa semana, pretendo fazer algo relacionado às mães. Então, sou mãe e eu digo assim, não abro mão de ser mãe. Meu filho de 6 anos me pergunta, mãe, você é minha amiga? Eu digo, não, eu sou tua mãe. Amigo, ele vai ter um monte. Mãe, ele só tem eu. Então, eu digo para ele, eu sou tua mãe. Ponto. Não vou abrir mão deste lugar, né? Então, eu tenho a página no Instagram, né? E Iliane Groff, que eu também publico, faço minhas publicações, né? Dos meus videozinhos da contoterapia. Atendo em constelação sistêmica familiar, né? Assim como você, né, Mércia? Online ou presencial. E daí no YouTube é um trabalho que eu estou iniciando agora. Então, assim, ficarei muito feliz com a presença, né? Depois nós vamos colocar ali nos comentários, quando salvar a live, e pretendo, porque assim, nós atendemos muitos grupos em 2019, 2018, e eu estou contando os dias que nós vamos voltar a esses grupos. Eu sei Amém. que esse dia vai chegar, que tudo passa nessa vida, então vai chegar esse momento que nós vamos poder nos abraçar, que nós vamos poder chorar as nossas dores de tudo que passou, de tudo Amém. que estamos passando. Vai chegar esse vai dia, ser. eu confio muito. Porque nós mesmos, fisicamente, faz muito tempo que nós não nos vemos, né? Ai, faz falta. Faz, né? Faz muito tempo. E, então, assim, mas vai chegar. Eu creio nisso. Quero agradecer mais uma vez e quero dizer, conte comigo sempre que precisar. Vamos fazer outras conversas dessa, acho que é bem importante. E Com abordar certeza. outros assuntos, enriquecer mais aí, porque você fala de um lugar que você sabe que é a educação. Você está dentro do sistema de educação, então você sabe, você estuda muito isso e você sabe o que você está falando. E é bom a gente ouvir pessoas que estão lá dentro mesmo dos lugares. Não, além imagina. de ser mãe maravilhosa e que está cheio de vivendo defeitos esse também. Isso. Porque muitas vezes, enquanto mãe, a gente se põe como uma mulher maravilha. A gente também tem nossas limitações. Tem os momentos que a gente cansa, que a gente fica irritado, que a gente pensa assim, vou abrir a porta e vou sair. Mas daí, né, você volta, calma. É importante falar isso, porque os contos de fada, eles descrevem muito a mãe como se fosse a perfeição, e não é assim. A gente se faz mãe, a gente vai se construindo. Tem momentos que você não sabe o que fazer, né? Então você vai pedindo ajuda, você vai estudar, você vai vendo. E quando você tem 2 filhos, existe a questão ainda do mais velho. Então você não é mãe só do pequeno que mama, você tem aquele outro. E daí quando você tem 3, tem 4, é uma situação, né? Se dividir entre tantos amores e também olhar para o marido, que é importante também, né? Não é fácil esse olhar para o marido. Ai. Você e o Zé. Mais um assunto aí para a gente conversar bastante, né? Sim. Quanto mais a criança vai crescendo, vai ficando mais fácil. Mas eu digo que o primeiro mês que você está com o bebê em casa, você pensa no marido, quando ele vai ajudar você a cuidar da criança. Porque realmente eu fiz cesárea, então não é fácil, né? O primeiro mês você não pode levantar direito, teu seio dói, você não dorme direito. Eu digo, quem é mãe sabe do que eu tô falando. Mas assim, faria tudo novamente. Então, eu penso assim, que a figura da mãe é uma figura de força e nós não podemos desperdiçar isso. Né? Então, é uma figura de bênção, é uma figura de força. E quando eu desprezo a minha mãe pelos seus defeitos, eu desprezo também a força que vem dela, a força do feminino, aquela garra, tudo que existe, né, de bom, que vem lá da ancestralidade. Então, eu tenho que compreender que a minha mãe, a mãe real, é a mãe real, sem expectativa.
Nós nos frustramos quando criamos muitas expectativas em cima da nossa mãe, achando que ela tem que dar muito além do que ela deu, né, da vida. É claro, né, que os cuidados, o carinho. A gente vai ter 50 anos e a gente vai chegar na casa da mãe querendo que a mãe nos veja. Isso não muda, né? Todo filho chega na casa da mãe querendo que ela nos veja. Então, desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães, e para quem não tem filhos, e a mãe do coração também, porque eu digo assim, tem muitas pessoas que não têm filhos, mas o coração tem gente ali dentro, né? Simplesmente. Então eu fico com essa linda frase que vamos tomar tudo que veio dos nossos pais, nesse caso da nossa mãe. E ao tomar tudo, nós conseguimos receber aquilo que ela tem de mais sábio, que foi nos gerar, porque ela conseguiu, acima de tudo, chegar no dia do nosso nascimento, porque ela poderia ter desistido. E ela não desistiu. Então, cada vez que uma criança, que um bebê consegue vir ao mundo, teve uma mãe que abriu muito, muito. E isso o Bert Helling traz. Tomar isso, é lindo falar, né? Mas quando a gente traz isso pro coração... Tem alguém chorando aqui. O papai trazer o João Miguel. Então mostra ele ali para nós. Deixa que eu vou buscar ele, então. Só um pouquinho que eu vou buscar ele. E isso nós reiteradas vezes olhamos e falamos na constelação. Eu tomo tudo que vem de você. A parte boa e aquilo que também não é tão bom. Um exercício. Meu Deus, que delícia, gente! Eu tava bravo. 1 hora já é bastante, né? Longe. Que amor, aqui, ó, gente. Outro. Olha aqui, ó. Tem 2 aqui. Oi, Cauã, tudo bom? Que amor, gente. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, vamos encerrando com essa linda cena, com essa coisa linda que é esse mês das mães. Muitas bênçãos para você, minha querida. E que a Nossa Senhora Aparecida, que a Mãe Maria proteja muito vocês, tá? Amém, Um amém. beijão. Obrigada, Márcia. Nesse Márcia. caminho. Gratidão pelo teu apoio sempre. Imagina. Gratidão a você, a hora que precisar, ó a espadinha aqui do Cauã. Sim, sim. Abraço. Seja muito mãe, curta muito esse momento. Curta muito. Um beijão. Beijo.